Muito bem. Então, pessoal, olha só, vamos começar com uma questão do Enem para ver, para introduzir esse importante tema da literatura. Olha aí. No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul. Regiões, segundo ele, muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos, etc. Por isso, deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mogg, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Olha só, pessoal, texto de crítica literária do nosso caríssimo crítico literário, professor Antônio Cândido, falando sobre a história da literatura brasileira e citando o regionalismo no nosso processo de formação cultural. Beleza. Com relação à valorização no romance regionalista brasileiro do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que, olha só, então ele quer saber do romance regionalista brasileiro, citado pelo professor Antônio Cândido, aquele que discute, que apresenta aspectos do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais. E aí o Enem nos pergunta, sabe-se que, com relação a esse romance, o romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia? B. José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças? Hein? C. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos? D. A literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo? E letra E. Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo? E aí, pessoal, olha essa questão aprendi no Enem, né? Uma questão muito aprendi no Enem, que traz muita informação para o nosso aprendizado sobre literatura, né? Questão nada fácil, exige um conhecimento que a gente tem que ter estudado, né? Do processo ali de evolução histórica da nossa literatura. E aí, qual vocês acham que é a alternativa certa? Pessoal, o que vocês acham? Ah, eu não tenho certeza da letra E, não sei se. Eu não sei, entendeu? Tem autor que eu nem conheço na E também. Aí eu iria na. Eu não sei se na C assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. Eu acho que eles, na hora que vão escrever, não ficam, sei lá, sei que pode acontecer isso, mas na hora de escrever eu acho que eles tentam elevar o Nordeste. Então eu iria na D, não sei se estaria certo, se fosse assim. Bom, o problema da D é que assim, né, quando fala do romance regionalista brasileiro, aí já fica difícil de colocar o Machado de Assis, né? Porque o Machado de Assis, ele representa a literatura urbana brasileira, né? E inclusive assim, né, eu não sei se a partir do Machado de Assis ele bota em relevo a formação do homem brasileiro, sincretismo religioso, raízes africanas e indígenas. Quando a gente falou do Machado de Assis, a gente falou de alguma dessas coisas? Não tinha, né? Esses termos associados com Machado de Assis. Então, é melhor excluir essa. Assim como o do José de Alencar, né?
José de Alencar também a gente não falou dele como um regionalista, a gente não falou de temática da urbanização, de relação entre as raças conflituosas. Então, também são alternativas mais complicadas. Então seria a C, então. Então, né, vamos ver qual que é a alternativa certa. Alternativa, tanana, tanana, C, exatamente, né? Porque realmente, né, aquilo que você perguntou, ocorre sim, frequentemente, nem sempre, né, mas muitos dos autores que nós conhecemos de literatura nordestina, né, do romance nordestino, da literatura nordestina, além de retratarem com um realismo, frequentemente, né, de forma realista, ou neorrealista, ou, né, com diferentes transformações do realismo, abordam sim o contexto local, a natureza local, a vida daquele homem que vive no sertão nordestino e tenta sim defender o ponto de vista menos favorecidos, como nós vamos ver, né, que é o tema da nossa aula de hoje, né, quando a gente vai falar do regionalismo, mas especialmente do regionalismo nordestino, o mais forte do regionalismo do Brasil, né? Ali foi citado alguma coisa da literatura do Rio Grande do Sul, que também tem uma produção regionalista, né? Tem, por exemplo, uma representante é o Érico Veríssimo mesmo. O Érico Veríssimo ele representa a cultura, a natureza e o homem que vive naquela região do país, né? O gaúcho, o habitante do sul, né? Tem até romances históricos que se passam ali nesse cenário, né? Mas a gente acaba estudando menos, infelizmente, né? Porque é um grande autor. Mas a produção nordestina a gente já estuda mais, né? A gente vai ver Graciliano Ramos, né, Raquel de Queiroz. A gente vai ver que essa produção, na verdade, ela contribuiu para a própria literatura modernista brasileira de várias formas. Então vamos lá, né? E um movimento que começa desde antes de uma segunda geração modernista, que é como muitas vezes são retratados os autores desse regionalismo nordestino, né? Primeira geração são os paulistas, mas a gente não fala que é regionalista o que é de São Paulo, né? É meio curioso isso, o que é de São Paulo não é regionalista não, imagina, o que é de São Paulo é universal, né? A produção de São Paulo e do Rio de Janeiro são universais, regionalismo é nordestino, é gaúcho, né, que é assim, uma coisa diferente. Se for do norte também, do Amazonas, mais regionalista ainda. Agora, São Paulo não é regionalismo, né? Aí existe um certo preconceito, né? Intrínseco, ou melhor, não é nem um preconceito, né? É uma concepção, é uma concepção egocêntrica de determinados setores do país que se veem como, tipo assim, né, os representantes oficiais da cultura. Segundo, isso na verdade eu estou falando, mas isso é uma crítica que existe mesmo, né? Por exemplo, aqui, né, no começo desse movimento eu estava falando do Gilberto Freire. Aquele Gilberto Freire do Casa Grande Senzala, ele foi um autor regionalista. E ele foi, aliás, né, ele foi um autor modernista. Ele fez parte do movimento modernista desde o começo lá do século XX, né? Só que ele não era escritor de literatura, ele era um antropólogo. Então ele fez uma produção com o mesmo intuito, de certa forma, daqueles autores do modernismo que a gente falou. A gente não falou que eles tinham como um dos principais objetivos entender o Brasil, analisar, caracterizar a identidade brasileira? O Gilberto Freire também. Né? Era por isso que ele foi um modernista em vários sentidos, que ele também estava interessado nessa questão da identidade brasileira. E o Casa Grande Senzala e toda a sua produção tem esse sentido de desvendar a identidade brasileira, né? Só que com outras ferramentas que não as da poesia, da literatura. Mas ele escreveu um manifesto que não é tão conhecido, mas que é extremamente interessante sobre isso que a gente está falando, que é um manifesto regionalista de 1926. Ó, época lá, 26, se não me engano, é o ano do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, né? Depois do Manifesto Pau Brasil, antes do Manifesto Antropófago, Gilberto Freire estava falando do regionalismo. Falando de uma necessidade de redescobrir a cultura brasileira, né? De encontrar nossas raízes, compreendê-las de fato, sobretudo a cultura regional e particularmente a nordestina, né? Que é, assim, né, a mais antiga. Isso com certeza, né, das culturas brasileiras, se a gente considera, claro, né, assim, que as culturas indígenas vêm desde antes do Brasil, né, não se restringem à história do Brasil. Aí, na história do Brasil, a cultura mais antiga é a nordestina, né? E, em vários sentidos, é que se desenvolveu mais
ao longo da nossa história, antes ali do finalzinho do século XIX, que é quando apareceu São Paulo, Rio de Janeiro, né? Na cultura brasileira, no meados para final do século XIX que apareceu alguma coisa de cultura fora do Nordeste, né? Então ela precisa ser resgatada, valorizada novamente. Já nesse momento estava enfraquecida pelo próprio desenvolvimento, pelo próprio progresso do Sul e do Sudeste, né? O movimento regionalista falava de uma valorização da identidade nacional. Olha aí, né? Um atributo do modernismo que a gente pode identificar nesse movimento, com destaque para a identidade cultural do Nordeste brasileiro, né? Então, a gente tem uma busca aqui pelo brasileiro, por quem é o brasileiro, como que é a sua cultura. Não propõe um separatismo, ao contrário, por exemplo, de um certo movimento político depois do sul do Brasil, né, separatismo, era valorizar o Nordeste e não necessariamente contrapô-lo, né, ao Brasil, à cultura brasileira, mas reconhecer e valorizar as tradições, né? Um movimento que não se restringia às literaturas, mas atingia culinária, arquitetura, música, artes plásticas. Claro, tudo isso é cultura, né? Um trecho do Manifesto Regionalista do Gilberto Freire. Mestres de música são alguns dos cantadores de modinha e dos tocadores de violão deste velho trecho do Brasil. Mestres de dança são alguns dos babalorixás e algumas das ialorixás dos Xangôs. Mestres de medicina são alguns dos curandeiros da região, doutores em ervas e plantas regionais. Mestres de adorno pessoal, de acordo com o clima e a paisagem da região, são as morenas, as mulatas e caboclas, cujo cabelo brilha à luz da lua, amaciado pelo mais puro óleo de coco, perfumado pelos mais cheirosos jasmins. De modo que no Nordeste, quem se aproxima do povo desce a raiz e a fonte de vida, de cultura e de artes regionais. Quem se chega ao povo está entre mestres e se torna aprendiz, por mais bacharel em artes que seja ou por mais doutor em medicina. Olha isso, né? Olha essa inversão da lógica, valorizando a cultura popular, valorizando o povo, né, de uma forma geral. Isso não está de acordo com aqueles objetivos lá do modernismo que a gente descreveu da primeira geração, quando, por exemplo, o Oswald de Andrade incorporava a língua, a fala do povo na sua poesia e falava que ela que é a verdadeira língua, é ela que devia figurar na poesia, na literatura, que o povo devia ser trazido para a cultura, para a literatura, devia comer um biscoito fino. Essa é a versão antropológica dessa mesma concepção poética, né, em que aqui existe uma valorização dessas formas, dessas manifestações da cultura popular. Né? Então era sobre isso o movimento regionalista de Gilberto Freire, inaugurando ali, né, antecipando uma série de questões de buscas dos autores por essa representação, por voltar esses olhos para o Nordeste. Vou citar também outro movimento que é um pouco depois do modernismo que a gente está estudando, para complementar essa discussão, eu acho que pode aparecer, né, mas que é assim, né, aqui já não é mais o modernismo, mas sim um movimento inspirado por ideais como esse do movimento regionalista, que é o movimento armorial, bem menos conhecido. O movimento armorial, né, é um movimento cultural, artístico, musical, literário, estético, que defende uma expressão da cultura popular do Nordeste por meio dos símbolos, das referências da cultura medieval portuguesa. É uma mistura entre cultura popular nordestina e cultura medieval portuguesa. Olha essa junção, né? O sertão nordestino é transformado num cenário ali num cenário medieval, né? Num cenário de trovadores, de cantigas, um cenário de romances de cavalaria, né? São romances de cavalaria dentro do contexto nordestino, né? Então é um movimento bem próprio, assim, né? Bem rico e único em vários sentidos, de valorização da identidade da cultura popular brasileira do Nordeste, mas com referências bem diferentes, né? Porque assim, o modernismo paulista ele foi atrás das vanguardas modernas da Europa, né? Vanguardas europeias, do cubismo, do surrealismo, do dadaísmo,
né? E, por outro lado, o movimento armorial foi a cultura nordestina indo atrás da cultura medieval portuguesa para se expressar, né? Muito interessante. E aí, né, o principal autor desse movimento, embora tenha vários e várias formas de estilos artísticos, foi o Ariano Suassuna, aquele mesmo do Alto da Compadecida, né? Alto da Compadecida é um exemplo de obra do movimento armorial. Ele busca uma arte brasileira com identidade popular nordestina, na literatura, música, dança, teatro, artes plásticas, arquitetura, cinema, sincretizando com a cultura medieval portuguesa, com os versos do trovadorismo, dos autos do teatro humanista, né? O teatro se torna uma forma muito praticada. Então, o Ariano Suassuna, olha que interessante, pessoal, não sei se já repararam, né? O Alto da Compadecida, não sei se vocês conhecem, eu acabei não colocando ele aqui, né? Mas eu acho que vocês vão identificar, porque ele foi pro cinema, virou série depois, né? Ficou famoso, mas é uma peça de teatro do Ariano Suassuna, olha lá, é bem assim, ó, né? Que é representativa do movimento armorialista. Só tá apresentando o movimento armorial. Tá, peraí, deixa eu mudar aqui o formato então. Só um instantinho. Agora tá? Sim. Beleza. Então, né, no movimento armorialista, né, umas obras mais famosas é a Oda Compadecida, do Ariano Suassuna. Não sei se vocês já viram a história, não vou contar muitos detalhes, também para não dar nenhum spoiler. Vale a pena vocês conhecerem. Assistam o filme, por exemplo, né? É um filme muito legal, tem a série agora também, vai lançar até uma segunda temporada dessa série, uma continuação. Mas tem uma cena curiosa que chama bastante atenção, que talvez vocês já tenham visto essa cena, né, do Alto da Compadecida. É uma cena em que existe um último julgamento, né? Assim, um julgamento final envolvendo os personagens da peça, né? Os personagens que vivem ali os conflitos, as confusões, eles todos se encontram perante Jesus, o diabo e depois chega Nossa Senhora Aparecida. E todos eles são julgados e sabem se vão para o céu ou para o inferno de acordo com esse julgamento final, né? E aí eles têm que se defender perante o julgamento ali, o juiz que nesse caso era Jesus, era um Jesus negro inclusive, né? Essa cena, não sei se vocês reconhecem, mas ela é familiar de alguma forma para vocês? Lembra alguma coisa do trovadorismo? Ela mesmo, né? Essa cena, ela remete a uma intertextualidade, né? Ao Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, em que, na verdade, a peça do Alto da Barca do Inferno é basicamente isso, né? É esse juízo final em que tem um anjo e tem o demônio julgando os personagens que vão aparecendo para dizer se eles vão para o céu ou para o inferno. Mas esses personagens são os personagens tipo o padre, né? O padre corrupto, aliás, a prostituta, o soldado cruzado, o sapateiro, a fofoqueira. E aí eles são, cada um deles tem que se defender e são julgados para saber se vão para o céu ou para o inferno, né? Então esse é o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente. E aí tem aí sim, né, uma associação, uma intertextualidade com esse Alto da Compadecida. É um pequeno exemplo, né, dessa ligação, né, que foi criada ali entre entre o trovadorismo medieval português e a cultura popular do Nordeste, né? Bastante original, então, esse movimento, né? Teve um papel aí bem interessante na cultura brasileira, né? O movimento armorialista. Muito bem. Ainda não vi ele ser cobrado, mas poderia eventualmente, né? Seria bem interessante se fosse cobrado, porque valoriza dessa forma, né? O Enem gosta dessa valorização da cultura popular, né? Muito bem. Olha só. Vamos ler só um trecho, rapidamente, do Alto da Compadecida, Atitude de Ilustração. Olha isso. João Grilo é o personagem principal. Inclusive, João Grilo é um personagem da cultura popular do Nordeste. Tem vários e vários cordéis. Cordel é um dos principais gêneros, digamos assim, né, popular tradicional do Nordeste.
a poesia cordelista e o teatro na forma do cordel. E o João Grilo é um dos grandes personagens desse tipo de literatura. E aí o Ariano Suassuna foi lá e colocou ele como personagem do Alto da Compadecida. Inclusive por isso que se chama Alto, né, pessoal? O alto é uma coisa, é um gênero do teatro medieval português. E aí, para o alto, veio o personagem junto do cordel nordestino. Olha esse sincretismo, né? Essa fusão cultural. Então, olha um trechinho do Alto da Compadecida. João Grilo. Ah, isso é comigo. Vou fazer um chamado especial em verso. Garanto que ela vem, querem ver? Recitando. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Encorado. Vá vem da falta de respeito, viu? João Grilo, falta de respeito nada, rapaz. Isso é o versinho de canário pardo que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. E aí aparece a Compadecida dentro do recinto. E aí encorado é o diabo no caso, né? Que estava ali naquela cena. Com raiva surda. Lá vem a Compadecida, mulher em tudo se mete. Falta de respeito foi isso agora, viu? A senhora se zangou com o verso que eu recitei? Não, João, por que eu iria me zangar? Aquele é o versinho que Canário Pardo escreveu para mim e que eu agradeço. Não deixa de ser uma oração, uma invocação. Tem umas graças, mas isso até a torna alegre e foi coisa de que eu sempre gostei. Quem gosta de tristeza é o diabo. É porque esse camarada aí, tudo que se diz, ele enrasca a gente, dizendo que é falta de respeito. É máscara dele, João. Como todo fariseu, o diabo é muito apegado às formas exteriores. É um fariseu consumado. Protesto. Eu já sei que você protesta, mas não tenho o que fazer, meu velho. Discordar de minha mãe é que não vou. Grande coisa esse chamego que ela faz para salvar todo mundo. Termina desmoralizando tudo. Severino, você só fala assim porque nunca teve mãe. João Grilo, é mesmo um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. Então, olha a presença dos elementos aí da linguagem popular, da cultura popular religiosa do interior, os versinhos aqui improvisados de um repente nordestino e que estão ali associados com esse contexto, é uma atualização da linguagem e da cena do julgamento ali do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, do teatro português medieval. Então, isso é um movimento armorialista, né? Um movimento bem peculiar nas suas características, né? E que trouxe ali várias inovações para a literatura brasileira. Bem, agora voltando um pouco na história, né, movimento armorialista a partir dos anos 70. Voltando um pouco, vamos voltar para anos 1930. Aí, né, vamos falar de um regionalismo que foi extremamente marcante e influente, né? Para que, inclusive, fosse possível conferir o respeito que um Ariano Suassuna, que um movimento armorialista merece, foi necessário que tivesse autores como aqueles dos anos 20 e 30 que produziram literatura sofisticada, de alto nível, nível internacional, com a cultura, com o cenário, com as referências ao Nordeste, com características regionalistas, né? E provavelmente o principal deles, o mais famoso, foi o Graciliano Ramos, né? Autor da segunda fase do modernismo, autor de um romance social e psicológico, né? Então, ele não pode ser chamado de realista, realista já acabou, né? Mas é muitas vezes chamado de neorrealismo. Inclusive no cinema a gente tem esse movimento também, que é chamado de neorrealismo. O filme Vidas Secas é um exemplo de neorrealismo. Neorrealismo não foi inventado nessa época por esses autores desse contexto, estou falando inclusive do cinema, né? Já tinha um neorrealismo no cinema italiano, mas que era muito parecido. Inclusive o Vidas Secas e outros filmes dessa época, eles bebem na linguagem, na estética desses filmes do neorrealismo italiano, que são assim, né? Essa estética assim, bem seca, bem crua, mostrando a realidade como ela é, sobretudo das classes mais pobres, mais sofridas da sociedade, sobretudo do interior do país, do contexto rural,
e denunciando um pouco a violência, denunciando a desigualdade, denunciando a opressão do próprio espaço físico, do espaço natural que essas pessoas sofrem, né? E o Graciliano Ramos como um autor desse mesmo estilo realista ou neorrealista na literatura. Então, um romance que retrata as questões sociais da época dessa população e as questões psicológicas também, né? É um bom realista que não se furta também a entender o comportamento humano, o comportamento do indivíduo, e várias das suas obras vão se voltar para essa questão mais psicológica. Tem influência do realismo, né? Do realismo brasileiro, mas assim, do realismo internacional, né? Do Balzac, Honoré de Balzac, Émile Zola, aquele do Germinal, né? Da mina de carvão. O Balzac, aquele, assim, né? O grande, talvez o principal dos realistas da França, junto com o Flaubert, o próprio Flaubert. Tolstói e Dostoiévski, que são do realismo russo, e que já não tem tanto essa questão social, mas sim um mergulho na psicologia humana, nas atitudes, no comportamento do homem, né? Então, esses são os autores que o Graciliano Ramos lia. Só que, né, essa representação, essa linguagem, essa técnica realista é usada para descrever a paisagem e a realidade político-social do Nordeste. Tem mais uma influência que eu gostaria de ressaltar, né? A principal que eu vou ressaltar, porque realismo é isso que vocês já conhecem, né? Por mais que eu tenha citado aí autores internacionais que ele lia, não é diferente do que a gente aprendeu sobre o realismo do Machado de Assis, do realismo naturalismo lá do Aloysio Azevedo. Não é diferente desse realismo naturalismo, né? No seu essencial. Agora, uma inovação que ele traz para o realismo e que talvez seja a principal razão do sucesso, da importância literária do Graciliano Ramos, é que ele não é apenas um mero retratista dos cenários da natureza, do ambiente regional do Nordeste, né? E sim um grande escritor da literatura universal. Né? Ele incorporou influências modernistas, né? É segunda fase do modernismo, não é neorrealismo, não é retorno para trás lá para o que o realismo propunha. É beber naquela fonte, mas é um modernista, né? Agora é anos 30, não é mais 1850. E aí precisa de um elemento novo literário, que é o estilo modernista. Pessoalmente, né, a influência do James Joyce, que a gente vai ver, né? Técnicas narrativas descritivas, como o fluxo de consciência, como o famosíssimo discurso indireto livre, né? O fluxo de consciência e o discurso indireto livre são técnicas da literatura modernista que foram sendo incorporadas, internacional, né, da literatura modernista internacional, que foram sendo incorporadas à literatura brasileira através do trabalho desses grandes autores, entre os quais, né, se destaca muito o Graciliano Ramos e a Clarice Lispector. Talvez, se der tempo, a gente vai ver um pouco mais para frente também o trabalho dela, né? O que é o fluxo de consciência, né, que foi criado por esse cara aqui, né, esse maluco, James Joyce, um dos grandes escritores do modernismo mundial, né, um dos pioneiros dessa linguagem, desse estilo literário do modernismo. O fluxo de consciência é uma técnica que reproduz a estrutura do pensamento, a velocidade do pensamento, a intensidade do pensamento, a falta de linearidade, a fragmentação do pensamento, né? A mente, ela se estrutura de uma forma caótica, né? Os pensamentos vão e vêm de uma maneira não ordenada, não lógica, coerente, né? Principalmente no contexto da angústia, principalmente no contexto do sofrimento existencial, principalmente no contexto das grandes descobertas existenciais, né? Muda, o pensamento se torna mais intenso, mais fragmentado, mais desorganizado, mas chegando a intensidades maiores, né? Essa sucessão pouco lógica dos pensamentos, que é o natural do ser humano, ela é reproduzida no papel, reproduzida na linguagem escrita pelos autores do modernismo, né? Quebrando muitas vezes a sintaxe, quebrando a pontuação, quebrando a coerência narrativa, visando esse efeito, esse impacto do fluxo, né, de consciência. É como se a pessoa estivesse escrevendo no papel de forma automática, sem interromper o raciocínio, sem elaborar o raciocínio através da razão, né? Sem ter raciocínio, né? É o papel ali
colocando em tempo real o que vem à consciência dos personagens, né? Então, vamos ver algo nesse sentido na obra do Graciliano Ramos. Uma técnica parecida, que também vem dessa fonte, é o discurso indireto livre, muitas vezes associados, né? Aí lembrando, né, o que é o discurso, o que é o discurso indireto, né? E o discurso direto? O discurso direto é aquele que o narrador fala, o personagem afirmou, dois pontos, aí na linha de baixo, travessão, e a fala do personagem em primeira pessoa. Discurso direto. Discurso indireto, o narrador afirma que o personagem estava pensando reflexivamente no seu problema existencial. Olha lá, né? Eu disse que o personagem fez isso. Não foi o personagem propriamente colocando em primeira pessoa, né? Foi uma referência indireta, indireto. E aí, por fim, o discurso indireto livre é a mistura das duas coisas. É o narrador usando o discurso indireto, ou seja, né, uma referência indireta aos pensamentos, às palavras do personagem, mas de forma a entrar na cabeça do personagem e trazer as palavras, trazer o discurso que ocorre em primeira pessoa, ou seja, é uma mistura dos dois. Né? Ele é como se o narrador fundisse a sua voz com a do personagem. Né? Fica difícil separar a fala do personagem da fala do narrador, e esse é o objetivo. Né? É como se o narrador estivesse dando voz ao personagem, quando ele muitas vezes não tem. É o caso do Vidas Secas. Né? O Vidas Secas ele é famosíssimo por isso. É o Graciliano Ramos, aliás, o seu narrador da obra, ele se aproxima dos personagens, se aproxima muito. E durante a fala dele, o discurso do narrador, começa a surgir gradativamente o discurso do personagem, a fala do personagem em primeira pessoa. Né? Ou seja, o narrador está dando voz àquele personagem que não tem voz. Né? Na história, né, esses oprimidos que não conseguem se expressar, se manifestar ali no Vidas Secas, eles ganham expressão através dessa atitude do narrador, do discurso indireto livre. Né? Pequeno exemplo disso que eu estou falando, né? Elemento aí muito importante dessa aula e, né, assim, porque ele traz análise da linguagem, análise formal, para vocês compreenderem como que acontece isso na literatura, como que, né, o modernismo inova na linguagem. Então olha só esse trecho do Vidas Secas. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Ó, esse não que apareceu, olha onde apareceu esse não da frase, né? Um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Esse não já é do personagem. Até agora há pouco, né, as frases anteriores eram frases do narrador. Essa frase ainda é do narrador. Mas aqui já começa a misturar o pensamento do narrador e o pensamento do personagem. Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sim, a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Olha essa frase, né? É uma frase doída, não é uma frase angustiada. É uma frase do pai trazida pelo narrador. É uma frase, aliás, é um pensamento profundo, né? É um pensamento, quase um pensamento intrusivo do pai que ele está trazendo para o discurso, o narrador, né? Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Talvez o Fabiano, esse personagem, não tivesse palavras para elaborar essa reflexão, né? E ao mesmo tempo tem, porque ele usa as palavras, ele usa as imagens, os símbolos da vivência dele, né? É o novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente, né? Olha essa imagem. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro quente. O Fabiano não tem palavras, não tem repertório léxico para dizer assim, né? Que ele vivia sendo subjugado pelos interesses do patrão que massacrava ele, explorava ele exaustivamente e não lhe dava o que era de direito. Ele não tem repertório, não tem léxico para isso. Ele é um bruto, quase um bruto assim, né? Ele é meio embrutecido pela natureza.
Ele é completamente embrutecido por aquela natureza árida e pela pobreza, pela falta de condições, pela dificuldade de sobrevivência junto com a sua família. Mas ele tem repertório, sim, ele não é um vazio, né? Ele tem a cultura dele, né? Ele já viu como que é o novilho amarrado no mourão, ou seja, né, o bezerro amarrado ali num pau, levando a marca de ferro na bunda, né? Isso ele conhece, ele sabe como que é e que ele se aproxima dessa condição ao viver daquela maneira. Olha o nível da reflexão, no final das contas, a sofisticação dessa reflexão política e ideológica desse personagem diante da realidade dele, mas usando o linguajar dele, usando o mundo dele para se expressar, né? Então, aqui, né, essa mistura entre os discursos, ela se torna uma forma de denúncia, uma forma de dar voz a quem não tem, de uma maneira que o que é dito pelo texto, pelo narrador, é aquilo que os personagens muitas vezes não conseguem dizer, né? E aí é nesse sentido, né? Isso que é o radical inovador do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Não é um mero livro retratando, como são coitadinhos os pobres do sertão. Não é um mero retrato. Ele é radical na linguagem, ele inova na linguagem, ele é um modernista, né? Muito bem, né? Aí, para fechar, né, só trouxe para vocês verem um exemplo do regionalismo nordestino nas artes plásticas. O Brenan é um autor de Pernambuco, do Recife, que pertence àquele movimento armorialista, né? Olha esse castelo que ele criou, que ele compôs com essas imagens surrealistas, meio metafísicas, no meio do Nordeste, né? Então é um exemplo de como que a linguagem, a estética pode ser utilizada, né, através da incorporação de elementos externos para uma verdadeira expressão da identidade, né? Essa é a ideia, em vários sentidos, do regionalismo a partir dos anos 1930. Né? É um pouco como o que o Graciliano Ramos fez, trazendo o estilo modernista, como o do James Joyce, e o estilo do realismo para a expressão da sua identidade nordestina. Né? Então é isso, pessoal. Vamos fazer uma questãozinha ou duas para a gente fechar a nossa discussão. Olha essa questão, pessoal. Questão do Enem de 2016, que eu achei muito interessante. Então, uma peça do Ariano Suassuna. Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Benona, Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Você que foi noiva dele, eu não. Isso são coisas passadas. Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem logo atrás dele, sedento, atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro como um cachorro da molesta, como um urubu atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. Olha isso. Então, né, exemplo do teatro regionalista nordestino do Ariano Suassuna. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e cachorro da molesta contribui para marcar a classe social dos personagens, caracterizar usos linguísticos de uma região, enfatizar a relação familiar entre as personagens, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares ou demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. E aí, pessoal, eu acho que essa tá bem tranquila, né? Pela nossa discussão. O Ariano Suassuna, por que que ele coloca o personagem dele falando o peste, cachorro da molesta? É uma maneira de caracterizar usos linguísticos de uma região, né? Inclusive não é uma questão exclusiva de classe social, né? No Nordeste não é só as pessoas pobres que falam assim, né? É todo um falar regional. Lembrando, existe a questão de classe, a questão política aqui, principalmente no Graciliano Ramos, mas a gente está falando de uma questão acima disso, que é a busca da construção da identidade regional e nacional a partir dessa cultura popular, né? Principalmente no movimento armorialista lá do Ariano Suassuna. Bom,
Aí, pessoal, pra gente fechar, vamos fazer uma do Graciliano Ramos, que inclusive é um autor que cai bastante na prova, tá? A gente vai ver mais pra frente. Certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Putz, então trecho do Infância do Graciliano Ramos. Bem, num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Então está analisando, na verdade, a linguagem narrativa desse trecho, né? No fragmento, esse processo é indicado pelo... Então, de que forma que nesse fragmento, né, esse processo de a sequência contribuir para a progressão temática acontece, né? Olha lá, ele fala, certa vez minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Falando um fato passado, né? E aí, depois disso, né, deitaram-me, enrolaram em panos, houve uma discussão da família e a avó condenou o procedimento. Não guardei ódio à minha mãe, o culpado era ou não. Essa frase já é do presente, né? Já é olhando para trás, de novo, voltando para o presente. Bem, esse processo é indicado pela alternância das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. B. A utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. A indeterminação dos sujeitos de ações que caracterizam os eventos narrados. Ou a justaposição de frases que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados. Ou ainda, a recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Então é uma questão mais de narrativa, embora, né, seja algo pertinente ao estudo do Graciliano Ramos, né? A linguagem narrativa. Como a gente viu, ela é não convencional, né? Aqui não é um exemplo tanto do discurso indireto livre, mas é um exemplo da fragmentação narrativa, né? E aí, pessoal, qual vocês acham que é a resposta certa? Será que tem uma alternância das pessoas do discurso? Ele fala da sua tomada pela mãe, que distinguiu as costelas, granzões vermelhos, deitaram e me enrolaram em panos molhados com água de sal. Houve discussão também, é na mesma, né, pessoa do discurso. Oi? Seria a letra E? Recorrência de expressões adverbiais que organizam temporalmente a narrativa. Vamos ver essas expressões adverbiais que organizam temporalmente? Então, provavelmente deve ser expressões adverbiais de tempo, né? Certa vez, deitaram-me e houve uma discussão na família. Minha avó que nos visitava condenou o procedimento, afligiu-se. Eu acho que é mais difícil ser essa, porque realmente não são expressões adverbiais que estão fazendo isso, né? Praticamente a única que eu identifiquei aqui foi certa vez. Certa vez, sem querer também é uma expressão adverbial, mas eu acho que não, então, né? Agora, vamos ver, a gente falou da A e da E. Eu acho que não. Utilização de formas verbais que marcam o tempo narrativo variados. Minha mãe surrou-me. Eu distinguia, ó, já apareceram duas diferentes, né? Que é o pretérito perfeito e o imperfeito. Deitaram-me, pretérito perfeito, houve, pretérito perfeito, condenou, pretérito perfeito. Acho que não é esse não, então, né? Agora, indeterminação do sujeito de ações que caracterizam os eventos narrados. Olha aí, deitaram-me, enrolaram-me. É mais essas duas, né? Agora, justaposição de frases relacionam semanticamente acontecimentos narrados. Ele falou de surra com corda nodosa que pintou as costas de manchas sangrentas. Grandes lãs vermelhos. Procedimento da filha. Culpado era o nó. Talvez seja essa, hein? Mas vamos ver então. Alternativa B. Utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Realmente tem
Tem dois tempos narrativos, realmente, né? Tem dois tempos narrativos aí. Um deles é mais, né, o surrou-me com uma corda nodosa e não guardei ódio à minha mãe. E tem outro que era eu distinguia nas costelas, deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados, né? E houve uma discussão, a avó que nos visitava. Então, realmente, acaba sendo isso, né? São as formas verbais, embora sejam, tipo assim, né? Não tenham várias distintas, tem duas, mas são os tempos verbais que tem realmente aí, né? Realmente, no Graciliano Ramos, né, a sofisticação é uma sofisticação da narrativa, né? É uma sofisticação da linguagem da narrativa. Vamos ver uma última para fechar então, pessoal, do Graciliano Ramos de novo, olha só, né, que é o mais importante dessa aula. Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Esse é o começo do Vidas Secas, é o primeiro capítulo do Vidas Secas. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos jazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar. Sim, a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. Deixaram a margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Olha o cenário que o Graciliano Ramos está descrevendo na sua narrativa, né? O cenário natural, o ambiente hostil, né? As condições dessas pessoas, desses personagens. Bem, aprendi no Enem, pessoal, essa questão. Valendo-se de uma narrativa que mantém o distanciamento na abordagem da realidade social em questão, o que é isso? Isso é o realismo, né? O distanciamento, assim, narrativo, que, assim, não é os coitados, não faz drama na narrativa, na descrição. Podia falar, olha que coitados ali se ferrando nessas condições precárias, né? Tá falando de uma maneira neutra, imparcial, algo que remete ao naturalismo, né? O naturalismo que era bem desse jeito, né? Então, com um distanciamento na abordagem da realidade social em questão, o texto expõe a condição de extrema carência dos personagens acuados pela miséria. O recurso utilizado na construção dessa passagem, o qual comprova a postura distanciada do narrador, é a caracterização pitoresca da paisagem natural, a descrição equilibrada entre os referentes físicos e psicológicos dos personagens, C. A narração marcada pela sobriedade lexical e sequência temporal linear, D. A caricatura dos personagens compatível com o aspecto degradado que apresentam, ou é a metaforização do espaço sertanejo alinhada com um projeto de crítica social? Muito boa questão essa, hein? Então tá falando do recurso na construção dessa passagem, desse trecho, que comprova essa postura distanciada do narrador. Né? Essa característica neorrealista ou naturalista de observar os personagens, denunciar a sua realidade, mas sem, assim, se comprometer afetivamente, sem usar termos dramáticos, intensos, exagerados. Qual que seria, então, a resposta certa? Para a gente fechar o nosso estudo de hoje. E aí, pessoal? Ô, Adriano, eu tô em dúvida, porque, tipo assim, a letra D eu acho que também faz sentido, já que ele fala do aspecto lá, tipo assim, estavam cansados e famintos, mas a letra A é mais direta, aí eu fico em dúvida nisso. Mas eu acho que eu iria na D.
Bom, então vamos ver a resposta certa do Enem é a alternativa C. Bem, por que eu acho que não é a D? A caricatura dos personagens, fazer uma caricatura consiste em quê? Como que a gente pode definir uma caricatura? É uma representação que exagera os traços, né? Ou seja, seria algo que ressaltaria uma postura não distanciada, porque para fazer uma caricatura tem que exagerar, tem que intensificar a descrição. Tipo assim, o Fabiano pareceria talvez assim um cadáver, estaria totalmente acabado, com né, as marcas fundas no rosto, né, e os braços fracos, né, e a mulher já caindo de tanto caminhar. Não está assim exagerando na descrição para mostrar um sofrimento mais intenso, né? Com uma dúvida, porque então a maioria das respostas desses exercícios relacionadas a jornalismo, então, é alguma coisa relacionada ao tempo? A passagem, então? Não necessariamente, né? Não necessariamente. É porque, no caso do Graciliano Ramos, os recursos narrativos são muito bem trabalhados e se torna uma questão de destaque, né? Mas não necessariamente, né? Eu acho que o principal dessa resposta é essa sobriedade lexical. Por que sobriedade lexical, né? Por que ele está sendo sóbrio ao descrever? Porque ele está sendo assim contido, né? É uma descrição, inclusive o livro tem o título Vidas Secas, remetendo também a uma linguagem mais seca, mais árida para descrever os personagens, as paisagens. Eles sofrem muito mais do que as palavras utilizadas para fazer a narrativa dão a entender. O sofrimento é maior do que isso. E dá para entender isso, mas ao descrever o personagem, ao descrever a cena, a situação, ao descrever o sofrimento, a opressão que eles passam, existe uma sobriedade lexical. As frases são até curtas, né? As palavras são breves, as palavras são secas, né? Olha só o primeiro parágrafo. Fazia horas que procurava uma sombra, ponto. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, vírgula, através dos galhos pelados da caatinga rala. A descrição é contida, ele economiza nas palavras, economiza nas descrições. A intensidade do efeito vem de outro lugar, vem da narrativa. E tem uma sequência temporal linear, o que vai acontecendo em sequência, né? Nesse caso desse trecho, né? Tem outros trechos em que existe já uma fragmentação temporal, né? Mas aqui existe um trabalho para que, né, a narrativa também seja sóbria. O estilo narrativo é sóbrio em vários trechos dos Vidas Secas, né? O que vai muito na linha do Graciliano Ramos, né? Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui, tá? A gente vai continuar com esse estudo. Vamos ver mais questões também desse assunto, que eu acho que ele é bem importante, que costuma aparecer na prova do Enem, nas próximas aulas, né? Esse foi o nosso estudo de linguagens, que nós estamos, assim, né, já na reta final. Esse autor que a gente viu hoje é um autor já da segunda geração do modernismo. Tem outras gerações aí do modernismo que ainda falta explorar, né? Como a obra do Guimarães Rosa, a obra da Clarice Lispector, seria bom de abordar, um pouco mais de Drummond talvez. E nós vamos, apesar de ainda faltar esses temas a discutir, eu espero que a gente consiga cada vez mais praticar para a prova nessas semanas que faltam, né? Mas é isso então. Então, obrigado pela atenção de vocês. Vou postar a gravação dessas aulas lá no Google Classroom e até a próxima semana.